Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje estaremos comentando mais 2 capítulos do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Como vocês sabem, eu tenho comentado capítulo por capítulo deste livro aqui com vocês. E o capítulo de hoje, os 2 capítulos que eu vou apresentar resenhas é o capítulo 8 e o capítulo 9. E assim, de todos os capítulos que eu li com vocês, que eu resenhei aqui com vocês, por enquanto eu considero que o capítulo 8 e o capítulo 9 são os mais importantes, né? Embora eu já tenha lido esse livro tempo atrás, mas assim, sempre quando a gente revisita as obras, a gente sempre acaba se reparando novos detalhes que numa leitura anterior a gente não percebeu. E assim, aqui, Maquiavel, ele demonstra assim, o pensamento dele de maneira explícita, né? Ele não faz média, né? Ele demonstra mesmo aquilo que ele pensa aqui no capítulo 8 e do capítulo 9. E o capítulo 8, ele vai falar sobre aqueles principados que são conquistados de maneira criminosamente. E já no capítulo 9, ele vai falar sobre os principados civis. E aí, logo no início aqui, né, no capítulo 8, ele vai justamente entrar nos pormenores, né, desses 2 tipos de conquista de territórios, né. Aí ele, logo no início ele fala que existe aqueles que, a depender das circunstâncias, o líder ele vai precisar agir, né, de maneira criminosa, mas ele também vai falar que existem outros principados que são conquistados com o apoio dos seus concidadãos. E é justamente esses principados que são governados com o apoio dos seus concidadãos que ele chamou de principado civil, né? E aí, é justamente onde eu falo, né, que aí o texto vai seguir, ele vai dizer exatamente isso, que assim, embora ele reconheça que não sejam assim atitudes gloriosas, né, não sejam atitudes dignas de honra, né, embora ele reconheça, né, a natureza inglória de agir criminosamente, ele vai defender que, a depender das circunstâncias, o príncipe ele vai, se preciso for, né, agir de maneira criminosa, ele tem que agir sim, né, de maneira criminosa. Ele fala exatamente isso aqui nesse capítulo 8, né? Ele reconhece que não é, né, o melhor dos mundos, que não é a melhor das opções agir assim, mas ele até, é engraçado que ele cita aqui no capítulo 8, né, ele fala que não quis entrar nos méritos das ações, né? E por que ele não quis entrar no mérito das ações? Assim, ao ler a obra, né, de Maquiavel, O Príncipe, e ler de maneira detalhada, né, aprofundada, como eu tenho lido aqui com vocês, a gente percebe que assim, ele não se importa muito, né, com os meios, né? Você vê que ele, no fundo, ele quer saber assim, ele faz um estudo, né, do que esses líderes fizeram para se manter no poder. Então, assim, o sucesso da análise, né, o sucesso do governante para Maquiavel é se ele conseguiu ou não se manter no poder. E não importa o que ele tenha feito, né? Desde o momento que ele conseguiu se manter, né, conseguiu governar ali, de acordo com o pensamento de Maquiavel, ele foi um líder bem sucedido, né? Então, assim, e aqui ele vai dar exemplo de 2 homens que foram extremamente cruéis, né? Que foram, assim, eu não vou entrar nos detalhes, porque é o que eu sempre falo com vocês. Nada supera, né? Nada equivale à leitura de vocês, até para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Mas, assim, ele vai entrar nos detalhes do que esses homens fizeram, e para vocês terem noção, assim, nem alguns familiares foram poupados, né? Ele vai dar o exemplo aqui do líder Agathocles, que foi um tirano da Cilícia. E ele vai dar também o exemplo do Livieroto,
que foi também um outro tirano de Florentina, né? Livierotto foi capitão, né? Foi um capitão mercenário, então ele também era uma espécie de condottiere, né? Lembra lá atrás, nos vídeos anteriores, que eu falei dos condottieres, né, que eram os milicianos? Então, esse líder Livierotto, ele meio que tomou a força, né? Ali, nesse período, ele tomou a força, literalmente, né? O principado ali de Florentina, e ficou por um bom tempo, né? Ali. Então, assim, eu não vou entrar nos pormenores, porque senão a gente acaba entregando muito. Mas, assim, o melhor exemplo que eu acho que eu posso dar é esse, para vocês terem noção. Ambos foram extremamente cruéis, ambos tomaram atitudes extremamente repugnantes e agiram criminosamente, né? Eles não respeitaram nenhum código de honra, nenhuma conduta, né? Enfim, ética, foram éticos, não agiram com moral, enfim, né? E assim, o que mais me chamou a atenção foi exatamente essa opinião de Maquiavel, que assim, do capítulo 8 foi isso que mais me chamou a atenção, que ele vai defender que assim, se preciso for, que o líder haja, né, de maneira cruel, de maneira repugnante e de maneira criminosa. Isso já mostra assim, um pouco também, né, o pensamento dele, né, da maneira dele enxergar, e também isso também mostra um pouco, né, do que é a nossa política hoje em dia, né? Você vê que, infelizmente, claro, não são todos, mas a gente vê que muitos governantes, né, muitos políticos, eles vendem até a alma, né, para se manter no poder, né? Então, e alguns, infelizmente, cometem até crimes, né? A gente sabe que não era para ser assim, mas infelizmente isso acontece, e a gente vê que não é de qualquer lugar que eles tiram isso, né? Eles tiram exatamente desta obra aqui, né? O próprio Maquiavel, que é considerado, né, o pai da ciência política moderna, né, podemos dizer assim, ele defendia assim, né, se preciso for, né, agir criminosamente. E aí, o capítulo 9, ele vai falar, né, sobre a questão dos principados que são tomados com a ajuda dos seus concidadãos. E aí, ele vai falar que é muito mais fácil, né, governar dessa maneira, porque aí ele tem o apoio popular. E é interessante que, assim, vocês estão percebendo a importância de ler esses dois capítulos juntos? Porque, embora ele reconheça, né, que seja impopular, né, agir de maneira tirana, de maneira cruel, vão ter situações que o líder vai precisar agir dessa forma. Mas, em contrapartida, no capítulo 9, ele vai falar que o ideal é que ele seja um líder popular, né? E que ele tenha o apoio do povo, né? Por isso que eu estou lendo esses dois capítulos com vocês. E assim, ele vai defender exatamente isso. E ele vai falar que o que é o Principado Civil, né? O Principado Civil, ele é composto da elite, né? Ele é composto pelo governante, que tem um poder, e pelo povo. E ele até falou que ele tem um termo aqui que ele fala, né? Ou o líder ele governa com o apoio dos grandes, né? E os grandes aqui é justamente a elite, né? Representa a elite, ou o povo. O ideal é que ele tivesse o apoio dos dois, tanto da elite quanto do povo. Mas se ele tivesse que escolher, era melhor que ele tivesse apoio do povo, porque o povo é a maioria, né? Então, a elite, ela, embora seja elite, né, ela é a minoria. Era a minoria naquela época e também é a minoria hoje em dia.
E ele vai defender, ele vai mostrar aqui no capítulo 9, que assim, não é do interesse da elite que o povo se desenvolva, porque o ideal para a elite é manter o povo oprimido. E tudo que o povo quer é se ver livre dessa opressão, né? O povo não quer ser oprimido. Então, assim, o líder, né, o governante, o político, ele está sempre dividido, né? A verdade é essa, porque ele vai estar sempre ali procurando, de alguma forma, agradar uma determinada elite, mas também agradar o povo, né? A gente vê muito isso, enfim, nas diversos tipos de política, né, nos diversos países que existem, não só no nosso, mas principalmente no nosso. Você vê que todo governante, todo chefe do executivo, principalmente, ele fica ali dividido, né? Ele fica tentando ali agradar tanto a elite quanto o povo. Só que assim, Maquiavel ele foi explícito, né? E falou, né, que aqui, se o governante tivesse que escolher, era ideal que ele apoiasse que ele apoiasse o povo, que é a maioria, né? E por que isso? Porque se ele apoiar a elite, ele nunca vai conseguir governar, né, de maneira livre, né? Ele nunca vai conseguir, ele vai estar sempre devendo favores para essa elite, né? Ele vai estar sempre, de certa forma, ali é, tendo que prestar satisfações. Já o líder que depende do povo, que governa com o apoio do povo, em contrapartida, ele terá dificuldade porque ele vai estar sozinho, né? E ele foi bem explícito aqui, ele falou exatamente isso. Aquele que é liderado com o apoio do povo estará sozinho. Só que o povo é a maioria. Então, assim, ele defende ainda que, assim, embora ele não vai ter o apoio da elite, ele vai ter o apoio do povo. E ele defende, ele reconhece, né, a importância também de ser um líder popular, né, do governante ele ter esse apoio, né, do povo. E aí lá no final, logo no final do capítulo, né, ele vai falar também, já bem para o final, que existe uma outra parcela também do Principado Civil, que também faz parte dessa elite, né, que são os magistrados, né? Ele vai falar que existem alguns principados civis em que em que o principado delega para esses magistrados, né, o governo. Então existem esses tipos de principados também. Só que qual o problema? Maquiavel faz uma crítica dura em relação a esse tipo de governo, porque qual o problema desses tipos de principados? Os magistrados tomam o protagonismo e depois, quando o principado tem que tomar alguma atitude impopular, o povo acaba estranhando, porque está acostumado com as diretrizes dos magistrados. Então, assim, resumindo, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9, como os outros capítulos também, Maquiavel ele vai dar vários exemplos, mas para sempre reforçar essa ideia do líder se manter no poder, né? Do líder não poupar esforços para se manter no poder. E no capítulo 9, ele reforça ainda mais com esses exemplos que eu falei aqui com vocês, e ele fala, né, sobre essa questão do protagonismo do líder, né, do protagonismo do monarca, né, do príncipe. Ele tem que tomar as rédeas, ele tem que ter o protagonismo, ele tem que ficar delegando, né? Claro, ele delega algumas funções, óbvio, ninguém faz nada sozinho, mas assim, ele que tem que tomar as decisões finais, né? Então, e tem um ponto aqui que me chamou mais atenção ainda do que aquela parte dele defender, né, que o líder, se preciso for, ele tem que agir de maneira criminosa. Tem uma parte aqui no final que ele vai falar que assim, eu vou ler com vocês, mas primeiro eu vou falar com as minhas palavras, né? Ele vai defender assim que o mais importante é que ele
depois de se estabelecer, e agora eu vou, né, fazer esse compilado aqui, tanto do capítulo 8 quanto do capítulo 9, né, ele vai defender, né, resumindo assim, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9, se o líder tiver que agir de maneira cruel, né, o ideal é que ele haja logo no início, né? A gente consegue chegar a esse entendimento aqui no final do capítulo 8 e capítulo 9. Se ele tiver que ser cruel, que ele haja logo de maneira cruel no início do seu governo. E depois, ao longo do seu governo, ele vai agindo de maneira benéfica, né? Ele vai aos poucos fazendo bens para o seu povo, né? O que pode ser comparado ao que hoje em dia a gente chama de políticas públicas, né? Esse bem, né? Essas benfeitorias, né? Esses bens, né, para o povo, a gente pode comparar com as políticas públicas que são feitas hoje em dia, né? Então, assim, é interessante que ele fala muito bem, esse bem não pode ser feito de uma vez só. O bem, ele tem que ir sendo feito aos poucos, para que o povo, né, e aí é a parte que me chama mais atenção, para que o povo seja sempre dependente do Estado e sempre dependente do príncipe. Então, assim, ele defendia exatamente isso, que o povo fosse sempre dependente do Estado. E assim, não que a gente não precise do Estado, não que eu queira que esteja aqui defendendo uma anarquia, não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que assim, você ficar também totalmente na mão do Estado, você depender totalmente do Estado, é complicado, né? Eu acho que assim, o ideal mesmo é que o povo aos poucos vá se libertando, vá conseguindo, né, ter, né, a sua liberdade, e quanto menos depender do Estado, melhor, né? E eu vou ler o trecho para que vocês, né, confirmem exatamente o que eu estou falando, né? Logo aqui, a última página do capítulo 9, né, ele diz aqui nas últimas linhas, ele fala, né, um príncipe sábio deve pensar no modo pelo qual seus cidadãos tenham sempre e em qualquer tempo necessidade do Estado e dele, e depois lhe serão sempre fiéis. Ou seja, ele está defendendo aqui que os cidadãos tenham sempre, ele foi bem categórico aqui, ó, que os seus cidadãos tenham sempre e em qualquer tempo necessidade do Estado e dele, e depois lhe serão sempre fiéis. Então, assim, eu achei essa parte aqui, esse final, muito pesado, né? Por isso que eu falei com vocês que eu considero que, assim, os capítulos mais importantes. Então, assim, a teoria de Maquiavel sempre foi para que o povo fosse dependente do Estado, né? Ele foi bem claro aqui, né? Que o povo fosse sempre dependente do Estado e sempre dependente do líder, né? No caso aqui, o príncipe. Então, assim, é complicada essa questão, né? E eu gostaria agora de perguntar, né, o que vocês acham, né, o que vocês acharam desse, se vocês não soubessem, se vocês que estão vendo aí esse vídeo, né, por acaso, talvez, né, pode ser que vocês não sabiam, né, dessa informação, né, eu gostaria que vocês registrassem nos comentários o que vocês acharam dessa visão aqui. Eu, como já tenho falado, né, em vídeos anteriores, eu sou totalmente contra essa visão do Maquiavel, né? Embora a gente saiba, né, que assim, isso acontece, né? Esse é o que mais acontece até hoje, né? Os líderes, claro, a gente não pode generalizar, né? Existem bons políticos, né, no nosso país, mas a gente vê que assim, eles não desenvolvem uma política para que o povo consiga, né, se desenvolver, né? Pelo contrário, a política é feita para que o povo seja praticamente escravo, dependente, né, do sistema político, né? Complicado. É isso, pessoal. Peço, espero que vocês tenham gostado dessa análise, né? Foi uma crítica, né? Não foi só uma resenha, né? Mas também foi uma crítica, né, a esse pensamento caótico de Maquiavel.
Tá ok, pessoal? Desejo um abraço a todos.